Estamos no ar. Boa noite. Brincadeira. Pessoal, a gente vai começar de onde paramos, né? Na verdade, a gente vai só retomar essa parte que eu sumi tudinho aqui. Meu Deus, Berg. Até aqui. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Tá meio maluco esse negócio. Enfim, a gente vai começar a falar sobre a construção dos mapas. Felizmente vocês não estão vendo como é que eu tô todo aberto aqui, mas acho que vocês não querem saber isso também. Tenho certeza que não. A gente vai falar sobre cartografia, tá? E a cartografia, ela fala também sobre mapas, mas não somente sobre mapas, tá? Ela fala sobre um universo de coisas, na verdade, que a gente vai ver a partir de agora e nas próximas aulas, já que a gente não vai conseguir matar tudo somente nesta aula. Beleza? Tá meio sujo essa bagaça aqui. Pera aí. Enquanto isso, vai logo aproveitando para deixar aquele like maroto. Então parece pessoal profissional. Para fortalecer o canal, eu já falei, eu quero ser milionário. Se vocês não ajudarem com like, essas coisas, fica meio difícil. Então, ajuda aí, né? Me ajuda aí, né? E eu acho que já dá para enxergar. Vamos lá para o vídeo, depois da vinheta, claro. Vamos lá. A cartografia, como eu disse, ela trata de mapas, mas não somente de mapas. A gente vai ter uma série de outros elementos que a gente vai verificar, como por exemplo a carta. Eu vou só fazer uma pequenina leitura com vocês nesses primeiros parágrafos aqui, só para vocês se ligarem no que a gente está falando. A cartografia é a ciência que faz uso de operações científicas, bem como de técnicas na produção de mapas, cartas e outras representações gráficas. Ok? E aqui embaixo vem dizendo, segundo o IBGE, qual a diferença entre mapa e carta. Então, de acordo com o IBGE, mapa é a representação gráfica em escala, normalmente pequena, de toda a parte da superfície terrestre em um plano. Tá? No caso aqui, ó. É utilizado para a representação de aspectos geográficos naturais, culturais e artificiais. Então, o mapa normalmente a gente vai ter, geralmente, né, em escala, normalmente muito pequena. E a gente vai falar sobre mapas, mas já adiantando, por exemplo, os mapas eles podem tratar de como está a vegetação de um determinado lugar, o relevo, a hidrografia, a população, uma série de aspectos, ok? Todos eles representados em escala, ou seja, em tamanho normalmente menor, apesar de que ele pode também ser ampliado, ok? E apesar de ser mais raro essa ampliação, mas enfim, pode acontecer. E ele vai lidar com todos esses aspectos, tanto os naturais, ou seja, aqueles que a natureza nos dá, nos proporciona, quanto os culturais e artificiais, aqueles feitos por nós, beleza? Já carta, olha, carta é a representação no plano de aspectos naturais e artificiais em escala média ou grande. O grau de detalhamento é alto e geralmente são elaborados em folhas articuladas, ou seja, são folhas que estão ali juntas para poder caber, claro, um desenho maior. Então, quando a gente fala de carta, a gente fala normalmente de algo mais ampliado, enquanto que um mapa, tá? Aliás, desculpe, o mapa, eu acabei me enrolando aqui, o mapa ele normalmente está em escala pequena, enquanto que a carta está em escala mais ampliada. Ou seja, a carta ela nos dá muito mais detalhes que o mapa, apesar de que os mapas também trazem bastante detalhes, mas não tanto quanto a carta, beleza? E ao longo do texto vem falando sobre a evolução da cartografia, como a cartografia ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né, em diferentes épocas, em diferentes locais, com diferentes métodos, mas de modo geral a cartografia ela vem evoluindo porque, como nós já falamos antes, desde sempre é uma necessidade do ser humano se localizar no território, saber onde está, onde tem que ir, como vai chegar lá, né, quais os caminhos, quais as rotas para poder ir e, obviamente, voltar em segurança. Então, a cartografia ela está presente na nossa vida desde sempre. Como eu disse já algumas vezes para vocês, tanto aqui no vídeo quanto em sala de aula, o próprio ato de você sair de casa para ir para a escola, você já está fazendo uso da cartografia na sua cabeça. Você tem um mapazinho desenhado, elaborado, para você ir e voltar da escola. Como eu já disse, ninguém sai à toa andando, tentando chegar em um lugar sem rumo. É verdade. Nós temos normalmente um esquema já montado. E isso nada mais é do que cartografia, beleza?
Essa imagem aqui, ó, esse nomezinho estranho, Gassur, é o mapa mais antigo que se tem notícia. Pode até não ser o mais antigo do mundo, mas é o mais antigo que foi descoberto até hoje, né? Pode ser que daqui a algum tempo surja um outro que seja mais antigo que esse, mas esse é um mapa muito antigo. E ele mostra basicamente essa aqui, que é a parte, essa parte meio que parece um círculo com algumas pontas, né, nas extremidades. Isso aqui mostra basicamente como era a posição do vilarejo lá, né, desse lugar do Gassur, ok? E ele foi encontrado ali na região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, que, como nós vamos ver daqui a algum tempo, é o berço da chamada cidade, né? As cidades, como nós conhecemos, elas surgem na Mesopotâmia, onde ficava o rio Tigres e o rio Eufrates. Então, é de lá que vem essas paradas todinhas. Uma série de descobertas bem interessantes. Tá? Desculpa. E aí, ao longo da história, como eu falei, na Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas. Idade das Trevas, lá tá. É bicha. Foi um momento onde a ciência, de modo geral, ela retrocedeu, certo? A Igreja Católica, na época, ela tinha uma postura muito, como é que eu posso dizer, intransigente, é até uma palavra suave. A Igreja Católica era a carrasca da ciência, né? Ela queria acreditar tudo a Deus, todas as explicações. Olha, por que fulano morreu? Porque Deus quis. Se viesse algum médico, algum cientista, não, ele morreu porque tal doença atinge tal parte do corpo dele, tal órgão, e por isso ele acabou. Não, queima, joga na fogueira, mata, enforca. Enfim, era um negócio bem complicado. E a ciência, por conta disso, ela acabou retrocedendo, porque você ser cientista naquela época era meio que desafiar a igreja. E desafiar a igreja era quase que assinar uma sentença de morte. Portanto, a ciência, ela teve evoluções nesse momento, na Idade Média, na Europa, sim, mas muito menos do que poderia. A ciência, ela evoluiu nessa época muito mais na Ásia, na África, no Oriente Médio, né? Porque lá a Igreja Católica não tinha a mesma influência que tinha dentro da Europa, certo? Veio a Idade Moderna e a ciência começou a florescer, começou a renascer. Não à toa é dessa época o chamado Renascimento, né? O Renascimento cultural, científico, onde surgem algumas doutrinas como o Iluminismo, e a partir daí a ciência, ela volta a ter, digamos, um status de não digo salvadora, mas de uma parte importante, né, da humanidade, que poderia melhorar a vida de muita gente. E por conta disso, a ciência, de modo geral, ela volta a ter esse status importante, e a cartografia, como parte das ciências, também volta a ter esse crescimento. Tanto que é na Idade Moderna que surgem as primeiras viagens de descobrimento, né? Lá da Europa. Descobrimento, claro, entre aspas, porque foi uma invasão. Os europeus saindo de lá, de Portugal, da França, da Espanha, Inglaterra, enfim, Holanda, para descobrirem, entre aspas, bati minha mão, merda. Caracas. Para descobrirem novas terras, certo? No caso, a América aqui, né? Posteriormente, a Oceania e depois as invasões na Ásia e na África. Então, esses avanços foram possíveis também por conta da melhoria nos mapas, né? Nós já não estamos falando mais de mapas em argila, em pedra. Estamos falando já de mapa em papiro, em tecido, em algum material que é bem mais leve. Afinal de contas, não é fácil tu carregar um monte de pedra por aí, né? Olha, esse mapa aqui quebra... Enfim, é muito mais fácil você levar em tecido, que você enrola, em papiro, que é um material bem mais leve. E chegando aqui nas projeções cartográficas, é porque é o seguinte, olha, vocês vão ver que aqui nós temos um tipo de mapa, aqui nós temos outro tipo, aqui nós temos outro tipo. Percebe que eles estão fazendo aqui também, aqui é outro tipo. Perceba que é o mesmo lugar, ou seja, todos são mapas do mundo, ok? Porém, eles são feitos de maneira assim, um tanto quanto diferente. Por quê? Porque se você repararem, o nosso mundo aqui, ó, é interessante, eu tenho o mundo em minhas mãos. O nosso mundo, ele é levemente arredondado. A forma correta seria geóide, né? E se você for desenhar uma superfície como essa, geóide, né? Vamos lá, não é redonda, mas suponhamos uma superfície redonda e uma superfície plana, é claro que vão haver ali algumas imperfeições, nós teremos algumas distorções, melhor dizendo, tá?
Por conta disso, então, se você for pegar a projeção cilíndrica, que é essa aqui, entre aspas, é como se fosse basicamente isso daqui, ó. Como se fosse aqui, ó. Pegar o mundo e envolvê-lo no papel, como se fosse tirar tipo assim uma espécie de cópia do mundo assim, né, enrolada ali no papel. É óbvio que algumas partes do mundo vão ter mais destaques e outras menos, porque você não tem como fazer um desenho respeitando exatamente todas as formas que o planeta tem, né, que os países têm. Então acaba que, olha, se você for reparar nessa projeção cilíndrica, desculpa, o hemisfério norte, a parte de cima, ela tem um destaque maior em relação ao hemisfério sul. Olha, essa aqui seria a linha do Equador, essa linha azul mais grossa aqui. Então perceba que a parte norte, a parte de cima, ela é maior que a parte de baixo. Poderia ser o contrário? Poderia ser o contrário. Mas por que não é? Porque quem fez esse mapa era alguém daqui da parte norte. Logo, ele, claro, privilegiou a região onde ele morava, o país dele, a área dele. E com isso, nós aqui do sul levamos o farelo. Se você for olhar a projeção de Mercator, que é assim, essas projeções elas costumam ter nomes. Essa projeção cilíndrica é desse cara que é chamado Mercator, porque ele que foi o cara que desenvolveu, né? Gerardus Mercator, um nomezinho estranho, mas enfim, em 1569, tá? Então, em 1569 ele foi responsável por fazer essa projeção e é claro que ele deu o nome dele, esse metido. Olha que bacana! E essa projeção ela foi muito utilizada para navegação porque ela era uma das que contemplava, digamos, o mundo de uma forma muito mais perfeita até então, né, do que as anteriores, as projeções anteriores. Então esse aqui é um exemplo da projeção de Mercator. Como eu disse, mesmo aqui dando uma certa compensada, a parte norte ainda fica muito maior que a parte sul. Olha a linha do Equador aqui, ó. Nessa situação, por exemplo, olha só você ver aqui, a Groenlândia, ela é quase do tamanho do Brasil. Não dá, não tem como. A Groenlândia é uma ilha, é gigante, é grande pra caramba, sim, mas não a ponto de ser praticamente do tamanho do Brasil. Não tem como, não tem lógica. Então, perceba que aqui essas distorções, elas se dão por conta dessa maneira de tentar projetar o mundo, tá? Tem a projeção de Peters. Não é o Peter Parker, mas sim, é o Peter. É mesmo? Que é o Arno Peters em 1973. Essa já é bem mais recente. Olha aqui, interessante. Essa projeção mantém a proporção das áreas representadas, porém, mas altera a forma delas. Nessa projeção são destacados os países subdesenvolvidos e o continente africano é colocado no centro do mapa, tá? Perceba uma coisa, volta para cá. A gente está falando aqui do mundo, né? Como ele é, entre aspas, redondo, e se eu for colocar ele numa superfície plana, como essa que nós temos aqui, eu posso muito bem pegar a partir daqui a Austrália vai ser o centro do mundo. Ou eu posso pegar aqui a Índia, ela vai ser o centro do mundo. Ou eu posso pensar, sei lá, numa forma que o México seja o centro do mundo, porque nós estamos falando de uma superfície, mais uma vez, entre aspas, redonda. Então, se eu for pegar essa superfície geóide, vamos falar o nome certo, geóide, e for representá-la numa superfície plana, dependendo da minha vontade, eu posso botar qualquer parte do mundo no centro. Nesse caso aqui, o Peters, ele botou a África, mas poderia ser qualquer outro. Perceba aqui, ó, que nessa projeção ele já deu uma ênfase bem aqui, ó, onde está passando meu mouse aqui, ó, bem aqui, tá, onde está um destaquezinho aqui, tá? Aqui é a linha do Equador. No entanto, países como Estados Unidos, Canadá e aqui os países do hemisfério norte, eles estão agora bem menores que os países do hemisfério sul. Então, assim, os países subdesenvolvidos, a galera pobre, né? Tá bem maior, tá em maior destaque agora do que os países aqui da Europa, América do Norte, enfim, tá? Os países mais desenvolvidos. Então perceba que aqui a gente já tem uma outra visão do mundo, uma outra forma. Aqui embaixo vem mais uma, estamos em 14 minutos, estamos quase acabando já. A projeção cônica, que é essa projeção resultante da superfície terrestre sobre um cone. Então, mais uma vez, é como se você pegasse esse mapa aqui do mundo e você fizesse, não sei se dá para eu fazer, não sei nem se eu acerto fazer, mas seria mais ou menos isso daqui, ó. Você vai pegar o mapa do mundo, ó, aqui, tá?
você ia fazer isso daqui, ó. Você ia cobrir, não sei se dá para perceber. Você ia cobrir o mapa aqui e a partir daí você ia ter um mapa visto, digamos, por cima ou por baixo, né? Vamos, sei lá, depende do ângulo. Então perceba aqui, ó, tem esse desenho aqui de formato de cone aqui e você viria o mapa a partir dessa dessa visão, olha, do jeito que tá aqui, seria como se você estivesse vendo o mapa daqui, ó. Aqui é a América do Norte, no caso, olha, aqui, América do Norte bem aqui, certo? Aí vem aqui África, desculpa, África não, Europa, a Ásia, tudo aqui, ó, na lateral. Então, essa é só uma visão diferente, ok? Não há distorções nas média latitude, porém há distorções nas regiões de baixa latitude, ou seja, próximo ao Círculo Polar Ártico, tá? E próximo ao Equador existem umas certas distorções, assim como nós vimos nos outros, ok? Então percebe que não importa qual seria a projeção utilizada, nós teremos distorções, né? Nenhuma delas vai conseguir com exatidão colocar o mundo exatamente como ele é, os países nas suas proporções corretas. Então o que a gente tem que fazer é escolher aquela que melhor se adequa aos nossos interesses e utilizá-la, ok? Essa aqui é a última que nós vamos ver agora, que são as projeções planas ou azimutais, tá? Então essas projeções, olha, é como se você pegasse um mundo e tentasse tipo achatá-lo. Você ia achatá-lo, tá? Parece que a Terra é plana, a Terra não é plana, tá? Não vou cair nessa bobagem desse bando de maluco aí. Porque a Terra é plana, Terra plana é, enfim. Deus que me perdoe. Não existe isso. A Terra, ela é geóide, tá? E existem centenas e centenas e centenas, milhares de artigos de cientistas confiáveis que dizem que a Terra é plana. Não vai acreditar nessas bobagens que chega do açougueiro no WhatsApp. Porque a Terra não é plana. A Terra... Eu falei o quê? Que a Terra é plana. Eu falei que a Terra é plana? A Terra é redonda, geóide. A Terra aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha a produção. Ó, viu? Você não fica tonto de eu estar girando o mundo assim, não. Não vou ficar tonto, ó. Que viagem é essa, velho? Moleque. Então essa aqui é a última projeção que a gente está vendo no dia de hoje, tá bom? Existem outras aqui, ó. Projeção de Rosell, tem a projeção interrompida de Gould, tem essa aqui de Moldwide. Vocês repararam que é só um nomezinho 100%, tá? Enfim, cada uma delas tem suas particularidades. Eu me disse, não existe uma que seja essa aqui é certa e as outras estão erradas. Não, são apenas pontos de vista diferentes, né? Cada projeção ela tem digamos, um objetivo por trás, ela privilegia uma área em detrimento da outra e ela depende muito de quem está fazendo, né? Porque quem está fazendo a projeção, obviamente, que não quer apenas, isso aqui é o mundo. Não, ele quer mostrar o mundo, mas a partir do ponto de vista dele. E quando a gente fala de ponto de vista dele, a gente fala de um certo destaque a certas áreas, enquanto que outras acabam ficando um pouquinho mais de lado, beleza? E aqui na lateral de cada uma dessas projeções tem uma explicaçãozinha bem curta, vocês podem ler, devem ler inclusive, para vocês entenderem exatamente do que se trata, tá? E mais projeções, essa aqui é um origami, né? Temos a azimutal equidistante oblíqua, meu Deus. Isso aqui é um mundo, sei lá, de outra dimensão, tá mais para o universo Marvel ou coisa do tipo. A azimutal equidistante polar, tá? Ou seja, vista a partir do polo. De Miller, centrada na Europa, a Europa aqui, ó. Percebe que o Brasil, a América do Sul e o Brasil fica pequenininho aqui perto de outras regiões. Olha, mais uma vez, a Groenlândia aqui, ó. Porro Dono, enquanto o Brasil, Egito. E aqui a Antártida. A Antártida fica gigantesca. Ela é grande, mas não é assim, tá? E essa aqui é a de Maxion de Fuller. Jesus. Projeção poliédrica. Ou seja, nós temos aqui, ó, esses poliedros que reproduzem essas distorções e a partir delas a gente vê o mundo, né? De acordo com, claro, com essa visão do cara aqui. Beleza? Essas anamorfoses, nós já falamos sobre ela. Meu Deus, 19 minutos. E... deixa eu só ver um negocinho aqui. Não. Essa anamorfose vai ficar para outro dia, porque o vídeo já está ficando longo, tá? De qualquer modo, a gente vai ter uma pequenina atividade sobre isso, tá? Vocês aguardem aí. E, bem, demais. Acho que por hoje é só.
tá? Aguardem. Esqueça, não esqueça, não esqueça. Dá o like lá. É sério, dá like. Dá o like! Por que tanta violência, rapaz? É o que eu preciso, tá? Beijitos e até amanhã. Ou até, não sei quando vai ser a nossa aula. Até depois. Acho que é amanhã.